Ele que é controller da Gaião Advocacia. Tem mais de 20 anos aí de experiência no mercado fiscal, controladoria, finanças, né? Tem um grande destaque, né, pela revisão eficiente de processos e entregas de resultados significativos. Sua expertise inclui otimização de operações e garantia na precisão financeira. Senhoras e senhores, eu gostaria que vocês aplaudissem Everson Mendes. Bom dia a todos, tudo bem? Fez uma apresentação bem interessante, obrigado, Gustavo. Esse convite eu recebi com bastante orgulho e carinho do Gustavo, do Guto e do Cláudio, agora conhecendo o Gustavo, para falar um pouco sobre o que eu vi em pouco mais de 20 anos de carreira, tocando áreas de controladoria, contabilidade, tributário. Então, prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco de experiência. O conteúdo e o que eu escrevi e falei com eles para compartilhar é algo prático, simples até um certo ponto, falando para médias, pequenas e um pouco das grandes empresas também, tem aplicado talvez em um outro nível. O que a gente tem é um tempo de meia hora, 40 minutos. Então foi nesse sentido que eu filtrei as informações mais importantes que eu acredito que podem fazer sentido. Tá passando? Aí, a foto tá bonita, tava sem barba. Então, eu sou de Paranaguá, aqui pertinho, 100 quilômetros, litoral. Moro em Curitiba desde 2006, formação em Ciências Contábeis pela Unespar. Na época chamava outro nome, a faculdade era FAFIPAR. Pós em auditoria, controladoria, especialização, transfer price, gestão de projetos. E empresas que eu trabalhei na carreira, empresas importantes que me ensinaram um montão, desde o começo lá na Bung Alimentos, como trainee, no primeiro programa de trainee que teve da Bung Alimentos no Brasil. E hoje na Gaião Advocacia, já há mais de 3 anos, tocando projetos junto a fundos, a crescimento de empresas, captação de recursos. Tá bem legal. Onde é que é o ponto? Então, falar de forecast, acho que o primeiro passo, e são irmãos gêmeos aqui, é o budget. Como que a gente pensa numa empresa, num planejamento, num orçamento, sem ter um orçamento. E tendo um orçamento, olhar e falar dessa palavra forecast é algo que faz sentido e demonstra, assim, para a empresa, quando olha para isso aqui, ela já está pensando num nível de maturidade muito interessante. Então, vamos começando do começo ali, né? O plano é o orçamento de resultado, a cada meta de venda, receita, imposto, custo, P&L, dentro lá do EBITDA também o que vai acontecer dentro de um ano numa empresa. Esse plano acontece geralmente no mês de setembro, mês de outubro, e é aprovado pela diretoria, presidência, sócios da empresa. O forecast, o que ele demonstra? Ele vai fazer o ajuste, a revisão desse orçamento, que foi pensado lá em setembro, outubro, para os próximos 12 meses. Para frente a gente vai entender um pouco melhor, mas a questão do ajuste, que pode ser mensal, trimestral, no semestre, para garantir o atingimento do resultado definido no orçamento, lá no budget. A revisão, acompanhamento fino, feito normalmente todo mês. Esse acompanhamento fino, quando não é feito todo mês, ele acaba não funcionando. E o budget, o macro dele, de cada semestre, a revisão dele acaba não acontecendo no número 1, no budget, mas sim o forecast vai fazendo a revisão. E a revisão do que eu já vi na carreira é que a cada semestre pode acontecer essa revisão dentro do orçamento, né, do budget.
quais os tipos de orçamento, né, de budget versus forecast. O orçamento base zero, que é quando você apaga todo o passado, não quer olhar o histórico, e planeja as vendas, a receita, os impostos, o custo, a despesa para aquele ano de forma sem considerar o passado. E aí, o orçamento base histórico, já tendo uma informação boa, importante em relação ao histórico da empresa. Para esse primeiro ponto acontecer, ter a contabilidade organizada, em tempo bom, seja interna, a maioria de vocês talvez tenha a área contábil interna. A gente tem encontrado aí nos projetos contabilidades terceirizadas, que aí são uma demanda inicial para a gente entender o número, ajustar, organizar os lançamentos, como que acontecem. Isso tudo acaba sendo uma demanda inicial importante para resolver. Ter um orçamento sem ter a contabilidade não tem como, não existe. E aí o que tem sido aplicado já há muitos anos, né, pelo mercado, que é o orçamento matricial de despesa, é onde tem o cruzamento, né, do pacote de despesa, o centro de custo e as contas contábeis. Isso faz com que a responsabilidade pelo orçamento não seja do gerente de controladoria ou do CFO da empresa. A responsabilidade seja compartilhada com as áreas. Coordenação, gerência. O dono do pacote pode ser o cara que conhece tudo de sistema e vai responder pelos sistemas de todas as áreas. Aqui eu sou bem suspeito para dizer como eu já consegui aplicar isso no passado, com qual sistema que deu certo a aplicação. Suspeito de falar quem é a empresa que tem essa solução interessante. Na implantação, o fluxo de aprovação pelo solicitante, pelo responsável do budget, com a requisição e os pedidos de compras amarrados no orçamento e apontando o valor empenhado, é muito importante, mesmo antes de receber. Então, existe uma linha no orçamento, um gasto que vai ser realizado, houve um pedido de compras aprovado, isso, é claro, falando de um cenário onde tem um sistema integrado, um RP, onde a contabilidade já está organizada minimamente. A implantação, olhando para essa palavra, assim, esse conceito do empenhado, ela vai acompanhar por quê? É aquela compra que eu fiz, mas não chegou ainda. Então, eu já gastei um tanto do meu orçamento com o que ainda não chegou, seja um serviço, ou seja um material, matéria-prima na indústria. A implementação da cultura, a rotina de revisão, que seja constante, é muito importante também. E o C ali, né, reporte mensal para os donos, para o sócio, presidência. Talvez vocês, assim, muitos já tenham rotina de reporte mensal, outros ainda não tenham essa rotina implantada. Fazer o primeiro reporte numa empresa nova é uma dor. Projetos nossos recentes, a gente começou com um reporte de 4 páginas. Tinha DRE, depois balanço e o caixa. E aí, depois que os meses vão avançando, as coisas vão ficando mais maduras, a gente consegue ter um reporte que, para a diretoria, para os donos, a primeira explicação é assim, não, esse número não é isso, não bate. A fábrica não está nesse estágio, o custo não é isso. Aí a gente absorve, entende a dor ou a palavra do dono e vai buscar quais elementos vão realmente fazer sentido na cabeça do dono. O corte do reporte é sempre o último dia do mês. Se a reunião da diretoria, a apresentação acontece lá pelo dia 20, 25 do mês seguinte, já não faz sentido mais na cabeça do dono. O dono vai falar assim, não, isso aqui não é mais. A importância de ter o reporte ali, ter o fechamento no terceiro dia ou no quinto dia, é uma dor que a gente sofre, implementa, consegue fazer a implementação, geralmente não é fácil. Aí aqui eu pensei assim, como que a gente consegue falar sobre esse cenário do forecast, nessa questão do contínuo? Então, nesse exemplo aqui, eu não coloquei o orçamento contínuo, ele é com a ideia de eu sempre tenho orçado para os próximos 12 meses, para os próximos 24 meses. Independente se eu estou no 7º mês do ano ou se eu estou
no 10º mês do ano. Até o mês 10 ou o mês 9 do ano seguinte, o orçamento vai estar sendo sempre revisado. Essa é a ideia do Rolling Forecast. Aqui eu pensei num exemplo sobre um número, né, de EBITDA. Um ano, por exemplo, 2024, o plano é chegar no EBITDA de 100 milhões de reais. De janeiro a junho, tem um acumulado lá de 40 milhões, gerado de EBITDA, já com contabilidade organizada e tudo mais. O atingimento, em 6 meses, está em 40 milhões. E o orçado é 50, ou seja, estou com 80% da meta sendo entregue. Na estrutura de resultado, a hora que vai acontecer o ajuste, o forecast chamado, né, ele vai redefinir as metas das áreas, das diretorias, gerências, cada centro de custo. E aí vem aquela figura que a gente vê muito nos memes, no Instagram e tudo mais. Qual é o plano, a expectativa e a realidade. Aí eu pensei no exemplo aqui, falando quando a gente está dirigindo, usando o Maps ou então o Waze, e aí a gente erra a rua, erra o caminho. E a gente precisa do quê? Recalcular a rota. Esse recálculo da rota, dirigindo, a gente acaba tendo um tempo maior para chegar no destino. Na entrega do resultado da empresa, os números, se a gente está gastando ou fazendo mais do que era previsto num certo período, vai dar mais trabalho para arrumar depois. Aí é uma imagem que eu pensei aqui. Hoje a gente acaba não tendo muito isso, a questão de colocar leite para ferver em casa, porque a gente compra leite de caixinha, mas quando eu era criança, lá, 30 anos atrás, 35, eu ia no mercado, comprava leite de pacote, trazia para casa, a mãe fervia. Quando a gente não tem orçamento, não tem a visão de forecast, o resultado da empresa e o caixa vai acontecer isso, vai derramar. Então, como eu falei no início, assim, para conseguir ter uma visão e fazer com que a empresa tenha um futuro planejado, a base de tudo é ter um sistema ERP integrado que sirva para aquele negócio. Então, fazer a implantação do SAP S/4HANA para uma empresa que está faturando R$1 milhão por ano ainda. Não faz sentido, a implantação custa mais do que R$1 milhão. Agora, olhar e entender e aplicar realmente cada sistema do tamanho que a empresa está naquele momento, ou pelo menos planeja pelos próximos 5 anos, também mudar um ERP é uma dor, um estresse gigante. Tendo os dados organizados, aí o que a gente tem vivido nos últimos 5 anos é ferramentas de análise, os chamados BIs aí, né? Ou dentro do Excel, de Power BI e de outras ferramentas que já existem. Em muitos projetos que a gente atende, o começo do projeto acaba sendo assim, o Excel é o meu parceiro de guerra. Ah, porque eu gosto do Power BI. Eu chego no projeto, não tem nada ainda, só tem uma DRE aberta, nem por cento de custo ainda que eu preciso analisar. E passar para o time a segurança de que a informação existe e a gente vai coletar da melhor forma. O Excel ainda, talvez por muito tempo, vai ser uma ferramenta boa. Já temos usado o Power BI com alguns projetos, no sentido de buscar a informação que está na base de dados. Então, o Power BI é sensacional. Se a base de dados estiver torta, errada, o Power BI não vai servir para muita coisa. E aí, assim, a evolução, a próxima etapa é a automação. E a gestão, depois a apresentação para a diretoria, sócios, seja no Brasil, seja no exterior. Aqui eu pensei na questão assim, é mudança real de patamar. A empresa evoluiu, tem lá 2 anos, 3 anos, 5 anos de operação. Para ela ter realmente a automação do processo de orçamento, para enxergar o forecast de maneira adequada, precisa ter, olhando aqui, quantos sistemas são necessários? A base de dados, RP, com o fluxo de processo, aprovações, ok, e um sistema que vai ser o espelho e onde está a gestão do orçamento. Essa é a questão da automação. Como que esse orçamento e como que as coisas funcionam, essas duas figuras trazem para mim uma imagem bem legal, assim. Então, tudo vai passar pelas pessoas, pelos processos e pelo sistema, né, tecnologia adequada para cada momento. E aí desenhar os processos dentro de cada empresa, conhecer a fábrica, conhecer o financeiro. Nós somos, eu acredito que a maioria, de áreas de financeiro e controladoria. Então, a gente tem muita interface com diretor de fábrica, diretor de vendas,
esperar só os números virem deles e não ter a ação lá na fonte e tentar arrumar o processo desde o início, se a gente ficar esperando, a gente não consegue atingir o resultado. Então, esse formato, esse desenho, só como exemplo, de reorganizar o processo e buscar fazer com que o fluxo venha do início ao fim de uma forma que chegue a informação boa para a controladoria, para o planejamento financeiro. E aí, como eu falei sobre as pessoas, o treinamento, o processo, então a principal coisa é o conhecimento. Nós aqui temos algum conhecimento, cada um está numa fase diferente da carreira. Aplicar o conhecimento, buscar ferramentas, falar com empresas que tenham consultorias que possam ajudar o crescimento da empresa. E a maturidade também das pessoas, da nova geração que está chegando agora, com 18, 20, 25 anos, aprender com os mais velhos e a gente aprender com os mais novos a velocidade que eles tratam as coisas. Eu tenho uma filha de 14 anos e é outra velocidade, assim, ela já nasceu nesse tempo agora. Então, aprender com a nova geração e a gente ensinar para eles o que vem acontecendo. Eu tenho certeza que o sonho de vocês, quem é diretor ou quem é gerente de controladoria, é chegar no final do mês, o processo está inteiro organizado, o forecast está apontado aqui para quê? Para voltar para uma reunião com a diretoria e dizer, a gente não pode gastar mais, a gente já gastou no primeiro semestre e a venda não está acontecendo, tem que readequar o time. Aí começa uma dor que a gente já passou algumas vezes, que é, eu preciso reduzir a fábrica, não tenho pedido, não tenho crescimento para esse tamanho de faturamento e tamanho de resultado que eu tenho gerado que não seja adequado ainda pelo plano de empresa. Aí um exemplo, assim, de uma conta, mas eu vou levar um negócio mais complexo, a gente não tem tanto tempo ali, várias pessoas vão compartilhar. Então, um exemplo com o número de uma conta, despesa com viagem. O budget, o orçamento, seja de R$10.000 todo mês. Então, aconteceu até junho, R$60.000 de gasto nessa conta. Número redondo para ficar fácil da gente olhar. Aí, qual é o forecast para o segundo semestre? Se o orçado é 10 mil, 10 mil, 10 mil, chegar no final essa conta, essa despesa com viagem, vai estar R$120.000. O que foi realizado. Então, aqui é o plano, aqui é o que aconteceu de verdade. 11 mil, 13 mil, chegou em 84 mil, ou seja, um atingimento de 140%. Atingimento ruim, porque eu superei o que estava previsto lá. Então, esse atingimento de 140%. Qual seria a dor, ou a reunião, ou o estresse aqui com essa gerência que tem essa conta aqui, né, como uma conta sob sua gestão? Se a gente não fizer um forecast, uma revisão para baixo, nesse gasto com viagem para no máximo R$6.000 por mês, não vai atingir os 120 mil do ano, vai superar. E aí o atingimento do segundo semestre, nesse exemplo simples, ficaria planejado para 36 mil. Aí a empresa fala assim, pô, eu não consigo fazer isso porque eu preciso crescer as vendas nesse período, eu preciso fazer com que o time de vendas busque mais e abra mais vendas. E aqui vai continuar no mesmo patamar de antes ou até aumentar. Aqui estou falando de uma linha. Lá no P&L, lá no EBITDA, na última linha, vai estar impactado por tudo isso. Não adianta o gerente do comercial falar assim, não, eu preciso continuar viajando bastante e a venda não está acontecendo, não vai chegar no resultado que a empresa esperava. E aqui eu pensei em 10 pontos importantes, 10 insights interessantes assim. O plano sendo feito pela área de controladoria ou pela área financeira, onde tem alguém que tem esse conhecimento, e aí todo mês vai aprendendo. Passou um ano, passou segundo ano, passou terceiro ano, ninguém vai ter uma área de controladoria, show de bola, nota 10 no primeiro ano de implantação. Aí definição de KPI, né? Os KPIs são assim, a base para a gente olhar se o leite está começando a ferver, o orçamento vai ter a definição lá, e aí os outros KPIs, de comercial, de RH, de folha de pagamento e tudo mais. Atenção contínua entre os cenários, planejado, realizado e empenhado. Análise para
para você entender os padrões que vêm acontecendo, novas oportunidades e correção de rota. E aí, realizar mensalmente, repetindo aqui, o ajuste necessário para a operação e na controladoria. O sistema ERP é a base de tudo, os fechamentos mensais, entre financeiro e contabilidade. Quem já tem e já está com o financeiro, a contabilidade integrada, e funciona tudo ok, e os padrões já estão definidos, essa pessoa já está numa zona de conforto, assim. Porque aí o desafio é a diretoria comercial, a diretoria de RH, fazer com que o plano macro da empresa consiga ser atingido, pois já tenho a parte a base toda aqui definida. Fechamento mensal no terceiro dia como meta. Esse aqui eu pensei assim, fazer uma pergunta, né? Acho que a maioria de nós, quando tem o fechamento mensal no terceiro dia, é o solta foguete ou faz uma festa, porque isso é um desejo, seja do sócio proprietário, dono, o cara lá fora do Brasil, ou do sócio aqui da pequena empresa que está faturando 5 milhões por ano, 20 milhões por ano, ele nem sabe ainda que se ele tiver isso aqui, ele pode ter melhor performance e entrega nos números dele. Cronograma, revisão do cronograma, definição de cronograma com as áreas, ao fechamento mensal, que não tem um checklist de fechamento, com todas as atividades e todas as áreas definidas, acaba não acontecendo. Treinamento do time constante, usando uma ferramenta de BI adequada, ou já estando com o sistema, né, que faz essa automação. Direção e consistência, mais importante que velocidade. Então, ir rápido para um lugar ruim, para um precipício, ninguém quer. Consistência, começar e continuar, aprender a cada dia, aprender. E aí isso vai, no final, trazer isso aqui, a cultura de tomada de decisão com base em dados. A gente vive hoje um boom de dados, BI, dashboards. Quem tem, quer dizer, todo mundo deve ter Instagram. Comecei a seguir algumas páginas há algum tempo. Eu abro o meu Instagram hoje, só aparece gente vendendo consultoria de BI, de ferramenta. Então, assim, existe uma necessidade gigantesca no mercado por esse tipo de conhecimento, né? É claro que gráfico bonito, com atraso, número errado e confuso, não faz sentido. Não está passando. Opa. Então, essa ideia, esse panorama geral ali sobre budget, sobre forecast, faz a gente pensar assim, onde que vamos chegar com isso, com esse planejamento, né? O planejamento, ele permite e faz com que haja um estresse gigante no começo, a pilha disso aqui não está boa, não está mais. Vale muito a pena todo esse trabalho, esse esforço do empresário em buscar essa implantação. Somente com crescimento estruturado é possível colocar a companhia no caminho de compliance, governança. Aí já, quando fala que compliance, já empresas assim, já as grandes, as que estão num nível de maturidade já com 5, 10 anos, 20 anos de operação. E aí isso vai permitir o quê? A geração de caixa com solidez. Bom, vai permitir a geração de caixa com solidez e fazer com que a companhia enxergue o trabalho, o nosso trabalho como profissional da área financeira, de uma forma melhor. E uma figura que eu vi esses dias que eu achei bem interessante tudo isso a gente faz, existe para quê? O faturamento é ego. O empresário, pô, meu faturamento chegou em 100 milhões. O resultado contábil é um conceito. Pode ter número lá que não é realmente a operação sendo gerada naquele momento. Isso quando a empresa tem uma auditoria, tem um processo feito dentro da empresa de auditoria, ele vai trazer. Obrigado. Agora sim.
A geração de caixa com solidez, gerar o valor de verdade para o sócio, para as pessoas, né, dentro da empresa e para a sociedade. Fazer bem feito dá trabalho. Consertar um trabalho mal feito dá muito mais trabalho. Uma frase do Ricardo Amorim, acompanho, sigo e tenho visto a importância dele, das conversas, dos insights que ele tem colocado no mercado, sendo uma pessoa também da área financeira. Então, o caixa, finalizando aquele pensamento agora, antes, o faturamento é ego, o resultado contábil, o lucro contábil é um conceito, pode estar ok ou não, mas o caixa é o rei, é o caixa que manda. Nenhuma empresa vai quebrar porque o resultado contábil não está bom. Ela vai quebrar se ela não tem mais crédito no mercado, não consegue buscar recursos, se ela consumiu o caixa. E aí uma dor, uma dificuldade que a gente passa e vê nos projetos é os donos, o sócio, a pressa de realizar o caixa na pessoa física, a pressão da família, da esposa, de comprar isso, aquilo, acaba sangrando e às vezes fazendo a operação da empresa não fazer sentido. Porque com tanta sede, o empresário, a pessoa vai com tanta sede ali ao pote para ter o recurso já, putz, primeiro ano que eu faturei 1 milhão, faturei 5 milhões, aí daqui a pouco a empresa está toda misturada, os números da pessoa física com a empresa, e também o recurso que deveria ser aplicado na matéria-prima, na compra, na importação, já não existe mais. Então ele tem que buscar no banco. E o que ele pensava de margem já não é mais, porque o custo financeiro está consumindo tudo. Então o caixa, assim, numa visão ampla, é o que manda a operação. O budget existe, o forecast existe para ter caixa. Para o caixa ser possível investimento, para que o caixa possa abrir novos mercados, permitir crescimento. Ter os números organizados permite que a empresa, numa fase posterior à validação, ao crescimento, o fundo, um banco vai entender o balanço, vai dizer, poxa, que bom, essa empresa está gerando um resultado anual consistente de 15% de EBITDA, de 30% de EBITDA. Então é isso, assim, um pensamento rápido sobre budget e forecast, que o pessoal da Austratage convidou e eu fiquei bem feliz. Parabéns pelo evento, parabéns pela pensamento de reunir as pessoas da área financeira. A gente não tem muitos eventos assim aqui na região sul. E aí agora um bate-papo, as perguntas, as dúvidas. Alô? Pessoal, alguém tem gostaria de compartilhar? Tem alguma dúvida? Bom dia. Bom dia, Everson. Rodrigo dia. Esquiavo, da empresa Santa Maria. Você começou falando do exemplo da empresa pequena, né? E qual que é o maior desafio de trazer essa transformação do forecast, de revisões contínuas, em empresas que têm um hábito muito engessado de olhar o orçamento apenas uma vez no ano? Para onde começar a sensibilização? O início, ele essa empresa tem sócios e donos que estão dentro dela no dia a dia. O dono precisa perceber que ele vai ter mais resultado. Se ele enxergar que ele vai ter mais problema e mais gente na operação, pesando a operação dele, ou tinha 2 pessoas que davam conta da área financeira, agora você está sugerindo que tenha 4, que vai ter uma coisa que eu não sei o que é, ele vai dizer, não, eu prefiro ter o resultado lá, comprar matéria-prima, não emprestar dinheiro. Então, buscar esses dias a gente falando com uma pessoa lá no escritório, ele usou um termo interessante que chama o ensino constante de forma, digamos, de uma evangelização. Evangelizar, no sentido de toda hora estar inculcando isso no dono, no sócio, que vai ter algum resultado para ele, que ele vai perceber o resultado, que não vai ser uma coisa para pesar a operação, e aí trazer de empresa, de parceiros, até, digamos, ir até outras empresas que não sejam concorrentes diretos, mas fazer o dono enxergar e aprender com o cara implantou, olha, ele tinha um EBITDA anual de 12%. Ele tem processo agora, ele cuida para o leite não derramar, e o EBITDA no outro ano foi para 18, foi para 22. Então, trazer exemplo, fazer o empresário entender que vai ser melhor para ele e para o crescimento da empresa.
Obrigado. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Bom dia, eu sou a Elaine da Rocha Log de Paranaguá. Paranaguá, que Paranaguá. legal. A gente estava falando aqui sobre conseguir o fechamento no terceiro dia útil. Eu venho de uma multinacional antes da Rocha e é uma dificuldade lá. A Rocha é uma nacional e nenhuma das duas empresas eu consegui ainda ver o terceiro dia útil. A gente tem aí levantando números no terceiro dia, mas a gente sempre trabalha com o quinto dia útil. Usando tua experiência, o que que você sugere para a gente conseguir reverter aí essa visão para o terceiro dia útil? É um É, desafio e eu não consigo ainda é um, ver luz no fim do túnel. é um plano que, assim, não é atingido em 2 meses, 3 meses. É um plano que vai estar lá, colocado 6 meses, um médio prazo e um combinado entre as áreas. Um primeiro ponto, Rocha deve ter um montão de funcionário. A folha de pagamento fecha que dia lá? No dia 30, 31? Ah, tem o e-social. Puxar a folha para o dia 20 ou para o dia 25 e não ter mais nada lançado do dia 20, 21 ou do dia 26 em diante, antecipar isso. As compras, entrada, serviço, todas as notas virem num prazo antes, não ficar a nota na gaveta de ninguém, e as entregas dos documentos ou o recebimento fiscal, tem uma exceção que é para todo mundo. Matéria-prima, se é uma fábrica, uma indústria, tem que tratar a exceção como ela deve ser tratada, como exceção, e o olhar para esse planejamento de médio prazo, vai começar o fechamento, a gente tem um projeto recente que o fechamento é no 60 dias depois. Como trazer dos 60 dias para 30 dias? É um plano que não é muito difícil, trazer de 60 para 30. Trazer de 30 dias para 15 é uma outra etapa. Então, assim, a revisão constante, seja no fechamento contábil, ter um cronograma. Cronograma é um checklist lá, gigante, do número 1 ao número 50. Um Excel simples, onde vai ter cada área, cada nome da pessoa responsável, e dando cheque ali. Entregou, entregou, entregou. Ó, o fechamento não está acontecendo, aí depois do primeiro fechamento ruim, chama todo mundo, conversa, distribui as tarefas de uma forma organizada para que consiga chegar naquele prazo esperado do próximo mês. Assim como tem o orçamento do número, pode ter o budget, o previsto de data de fechamento também. Assim, em vários casos no passado funcionou fazendo o quê? Sensibilizando todo mundo. E aí a nossa tarefa vira a tarefa de, em todas as áreas, fazer com que a informação chegue no tempo certo para a contabilidade, para a área de controladoria. E aí ter o sistema integrado, se for vários sistemas apartados, a dificuldade fica bem grandona. Tá bom? Pessoal, a última pergunta agora. Bom dia para todos. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, na verdade, eu vou ajudar o Everson a complementar o trabalho. Meu nome é Rodrigo, trabalho com o Everson. E uma das dores que o colega levantou no primeiro momento ali, perguntou qual que é a forma de sensibilização. O que nós percebemos cada vez mais e cada dia mais, e que é muito importante, e creio que todas as palestras que nós ouviremos hoje vão tratar de um assunto recorrente, é tempo. Então, a forma mais fácil de sensibilizar clientes, fornecedores, parceiros, é falar sobre o tempo. Por quê? Quando a gente fala em budget, a gente fala de forecast, fala de balanço, fala de qualquer coisa. Existe um fator que é intangível, que é o tempo. O tempo não volta, o tempo não tem como você comprar mais tempo, não tem como você ganhar mais tempo. Então, tudo que a gente puder fazer para que o nosso tempo fique mais curto em termos de entrega é o que a gente busca. Como? A tomada de decisão sempre está baseada na informação, no conteúdo, no resultado da empresa. Se nós temos um sistema e uma série de práticas que nos economizam tempo, isso nos gera um resultado maior. Então,
quando a gente conversa com o cliente e há um engessamento, há um problema sério em termos de entrega, a gente demora lá, a gente encontrou um cliente lá 60 dias para o contador nos trazer um balancete. Isso é um absurdo, porque isso está consumindo um tempo absolutamente precioso, não tem como mensurar esse tempo e o resultado negativo que isso vai causar na empresa. Então, o que nós costumamos fazer? Demonstrar que esse tempo é muito precioso, esse tempo não pode ser perdido e esse tempo não volta. Então, a colega perguntou sobre que tipo de casos que a gente pode evidenciar em que a gente conseguiu fazer entregas no terceiro dia útil. A gente acaba não percebendo, mas todos nós temos contatos a uma empresa que tem fechamentos diários, né? Quais são? São os bancos. Banco, todo dia, se você acessar a tua conta lá, você vai ter diariamente o que aconteceu, como é que ela está e como que ela fechou. Não vai ficar para o dia seguinte. Se ficar, a gente reclama. Então, o sistema bancário, que no final das contas rege todas as relações que a gente conhece, fecha diariamente. Então, isso é muito importante. Nós nos inspiramos e nos pautamos muito em trazer exemplos com o tempo, sistema bancário. Os fundos de investimento, via de regra, seguem sistema bancário, em termos de compliance, em termos de entrega, em termos de exigência, em termos de análise de uma empresa. Então, quando a gente vem trazer casos concretos, a gente fala sobre tempo, o valor do tempo intangível, e o sistema bancário, o que ele entrega e por que todos nós conseguimos ter essas relações cada vez mais dinâmicas. Por quê? Entregas diárias. Então, pessoal, espero ter contribuído com alguma coisa e, Everson, desculpe aí, tomar um pouquinho da tua palavra. Obrigado. O Gaião trabalha comigo, é Eu vou o dono do escritório lá, e a gente tem evoluído nos projetos todos aí juntos. Mais uma vez agradeço, Gustavo, pela oportunidade. Vamos continuar aí aprendendo e compartilhando também. Eu vou abrir uma exceção aqui. Tem mais uma pergunta. Agora sim é a última. Prazer, eu sou a Raquel, da Editora do Brasil, de São Paulo. Na verdade, Raquel. é uma dúvida, né? A gente está entrando agora no nosso plano orçamentário de 2025 e uma das questões discutidas é, na verdade, a sua opinião, né? O que você acha da gente implementar isso que a gente está discutindo trazer um orçamento para a gente, ao invés de ser mensal, né? Eu vou orçar aquela conta mês a mês, de janeiro a dezembro. A gente tem um orçamento para o ano todo e a gente fazer esse acompanhamento, né? O forecast mensal. Ao invés de fazer linha a linha, né? Mês a mês ali, eu tenho X mil aqui para gastar o ano inteiro com essa conta. Se é interessante a gente fazer orçamento cravado só no mês a mês e não enxergar a meta do ano. Então, o dono lá, o sócio, o fundo, quem é dono da operação, vai esperar um resultado do ano. Quanto que esse negócio gera de caixa, né, de EBITDA, em 12 meses? Por que essa ideia do prazo de um ano? Quando uma empresa sofre um processo, entra num processo, né, de quero ser vendida, quero vender parte das minhas cotas, das minhas ações, o valuation, que é o processo feito para dizer, você vale 10 milhões, 50 milhões. Ele vai olhar períodos de 12 meses, e aí tem as várias formas de valuation, fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, patrimônio líquido, máquinas, fábrica, tem várias formas. Olhar só para um mês, o orçamento de um mês, acho bem que não é legal, assim, bem ruim. Olhar para os 12 meses de forma em que você acompanha e revisa mês a mês, aí eu acho bem interessante. Bom dia, até quero complementar, porque nós já tivemos essa discussão, e eu sou Elisa, da Junto Seguros, e eu não recomendo, tá? E por que eu não recomendo? O orçamento, ele precisa ir no nível mais analítico possível. Eu vou te dar um exemplo. Na Junto, né, na seguradora, nós fazemos o orçamento para contrato. Então, eu sou procurement, compras. Se você é TI e você tem lá uma despesa de nuvem, por exemplo, com a AWS, e você estabeleceu usar 1,5 milhão, né, de contrato para a nuvem, e a negociação consegue gerar 1 milhão, aqueles 500 mil, nós subimos
para um centro de custo corporativo, porque é saving da companhia. Porque se você deixa no bolo e se você usa uma visão assim fechada e ela pode gastar 5 milhões no ano, o pessoal vai gastar até o último centavo. E tem gente que vai conseguir ainda estourar o budget. Então, assim, experiência própria. Temos que fazer, não precisa fazer para todos os contratos? Não, nós não fazemos para todos os contratos. Nós fazemos para aqueles mais relevantes, significativos, né? Onde até usualmente nós conseguimos algum cost avoidance ali na negociação de compras. Então, seja bem analítica e controle como finanças, porque as áreas são gastonas, né? Todo mundo sabe aí. Obrigada. É um ponto da parceria com a área, com a diretoria, com a pessoa mais sênior da área que diga, que suporte aquela decisão, porque assim, vir só top-down a decisão e pronto é ruim, mas também não ter o apoio da diretoria ou do dono falando, olha gente, agora a gente vai começar a mudar uma cultura. Então, a implantação, ela tem que começar em algum momento. E aí ela vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Show. Beleza? Pessoal, Tudo bem, obrigado. salva de palmas. Valeu.